Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, aqui nesse espaço virtual. Estamos aqui novamente compartilhando o nosso tempo, as nossas melhores energias, como sempre acontece às quartas-feiras, a partir das 10 horas da manhã. É um prazer novamente estar aqui para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E é bom lembrar que o nosso objetivo é fazer desses minutos, desses momentos de reflexão e imersão sobre as sábias palavras do Mestre Jesus. E que ele e os nossos amigos espirituais possam nos intuir, nos orientar, nos acompanhar, onde quer que estejamos, nos transmitindo energias positivas para vencermos os desafios diários. E eu aproveito para fazer e refazer um convite. Acompanhem os nossos estudos, deixem os seus comentários, e se vocês acharem interessante essa mensagem cristã, que ela possa ajudar alguém, compartilhe. E hoje eu quero falar com vocês sobre o tema a verdade. E já começo com o questionamento: o que é a verdade? Não sei se vocês conhecem, mas existe aquela lenda que relata que a verdade é um espelho que caiu do alto e transformando-se em inúmeros pedacinhos, e que cada ser tem apenas uma visão parcial da verdade, de acordo com o seu pedacinho de caco desse espelho que conseguiu achar. Realmente, a nossa percepção da verdade é muito limitada. A verdade significa aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, que é verdadeiro. Podemos entender a verdade como a ausência da mentira. E também a verdade é a afirmação do que é correto, do que é seguramente o certo e está dentro de uma realidade apresentada naquele momento. Por outro lado, a falta dessa verdade é o que nos aprisiona hoje a uma vida de incerteza, seja em aspectos políticos, aspectos sociais, morais, ideológicos. Não sabemos, por exemplo, que aquele político em qual votamos nas últimas eleições, o que ele fez com dinheiro público, nem onde o tributo que é pago com o nosso trabalho, em que foi aplicado. Então, a verdade que deveria libertar-nos, em muitos momentos, ela nos aprisiona. Foi o próprio Jesus quem declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso aconteceu, só para lembrar, durante um discurso perante os judeus no templo, no Sinédrio. Nesse discurso, Jesus defendeu a sua missão e a sua autoridade que recebeu do Pai. O apóstolo João registrou esse discurso de tal forma que claramente podemos perceber o estado, digamos assim, de escravidão espiritual em que se encontravam as pessoas que ouviam as palavras de Jesus naquela época. Provavelmente a multidão que ouvia Jesus era composta de pessoas de diferentes classes. Entre elas encontrávamos líderes religiosos, fariseus, os cidadãos de Jerusalém e alguns peregrinos. Certamente, algumas dessas pessoas pertenciam ao Sinédrio, a esse templo, que era também considerado como a Suprema Corte dos judeus, o mais alto tribunal que se reunia em Jerusalém. Num certo momento, é de se imaginar que aquelas pessoas até se mostraram entusiasmadas com Jesus. Algumas delas até arriscaram dizer, segundo João, no capítulo 8, versículo 30, acreditavam nele. Então, foi nesse ponto que Jesus disse: se vos permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Porém, caros irmãos e irmãs, na sequência do discurso, nós vamos perceber que a reação daquelas pessoas não passava do que se denomina uma profissão de fé vazia e superficial. E aí questionamos, qual então o significado das palavras conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Vamos voltar no tempo, na origem da palavra. Em latim, a verdade veritas é aquilo que pode ser demonstrado com precisão e refere-se ao rigor, à exatidão. A verdade que liberta, encontrada lá no Evangelho de João, demonstra claramente a necessidade de vivermos conscientes do que nos cerca e da libertação que somente o conhecimento da verdade trará. E conhecer, segundo a palavra, o texto evangélico, não se traduz puramente com uma mera informação, mas a assimilação, a obtenção de conhecimentos que favoreçam o combate às imperfeições que nós temos. Mas uma outra pergunta, qual é a verdade que nos liberta? É Jesus que verdadeiramente nos salva e nos liberta. E existe uma única verdade, a que vem de Deus, não a verdade do homem. A verdade de Deus que ilumina, que liberta, a verdade que nos arranca da escuridão do mal e nos coloca na presença do verdadeiro bem, que é Deus. Jesus responde com a paciência divina quando ele nos diz: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, dessa forma, pode-se verificar que quando Jesus faz referência à verdade nos evangelhos, ele não está se referindo exatamente ao vocábulo verdade, entre aspas. Mas Jesus fazia referência a ele mesmo. Tanto que ele afirmou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que fica certamente é a verdade, é o propósito, são os bons exemplos, é amar sem traçar medidas de troca. Essa foi a maneira de responder a todos o que realmente é absoluto e universal, o amor. E lá no livro Lázaro Redivivo, o Espírito Irmão X, no capítulo 32, assim nos diz. Vamos relembrar. A verdade não constitui edificação que seja relevante de informações alheias. É um caminho da vida. É a realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos, dentro de si mesma, utilizando-se a própria consciência. À medida que aprendemos a amar, iluminamos nosso ser. Lembremos que os espíritos evoluídos são chamados de espíritos de luz. E vamos lembrar as sábias palavras do escritor Herculano Pires, quando ele nos diz: não somos criados do barro da terra, mas da luz das estrelas. Como isso é maravilhoso! Então, irmãos, se somos originários da luz divina, nela está a verdade eterna. Que possamos agir com a consciência, buscando ter a consciência tranquila. Que possamos agir não diante desse mundo que hoje, lamentavelmente, vivemos em alguns instantes, das chamadas fake news, das notícias sem fundamento. Vamos nos fixar na essência da vida, do que é verdadeiro. Que os nossos incansáveis anjos guardiães, os nossos espíritos protetores, continuem nos fortalecendo, nos mostrando o caminho que nos conduz à verdade eterna. E estas são as nossas reflexões de hoje. Que possamos agradecer por estes momentos simples, mas acredito que oportunos para cada um de nós. Vamos seguir em paz, vamos buscar ter um dia mais tranquilo e ameno, sempre buscando elevar o nosso pensamento aos planos mais altos.
e que os amigos espirituais continuem nos fortalecendo hoje, agora e sempre. Um abraço fraterno. Aqui eu deixo a todos que nos acompanham nestas oportunidades. Muita paz e continuem se cuidando.